Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo com vocês. Hoje a gente está aqui no Mirante do Leblon. Hoje eu vou fazer uma caminhada com vocês. Já choveu muito hoje durante a manhã. A chuva deu uma trégua, eu aproveitei para dar um pulo aqui, fazer uma andada pelo calçadão aqui do Leblon, Ipanema e Copacabana. Não sei se ficar um vídeo muito longo, talvez eu divida em 2 vídeos para vocês. Então, no vídeo de hoje, uma caminhada pela orla da Zona Sul, ou pelo menos por parte dela, mostrando aqui como tá esse dia hoje fechado e nublado. Ali o Morro dos Irmãos escondido entre as nuvens. O mar bem agitado hoje aqui na orla toda. Então vou fazer esse tourzinho com vocês, mostrando bonitinho. Como vocês sabem que a gente sempre faz aqui um rótulo de Coca-Cola ao vento. Se você já se sentiu como um rótulo de Coca-Cola ao vento, eis aí a exemplificação para você. E aí é isso que a gente vai fazer. Eu vou dar uma andada por aqui pelo calçadão todo, mostrando aqui. Vou mostrar uma partezinha aqui do mirante para vocês e depois a gente segue pela orla inteira aqui para mostrar para vocês. Hoje está bem vazia a praia, foi uma manhã de bastante chuva, tá um dia nublado, mas tá bem quente. Eu acho que eu vou precisar do meu protetor de vento, que tá ventando bastante. Não sei nem se já tá afetando aí o áudio para vocês. Eu vou aproveitar e ajustar ele e colocar aqui para vocês, tá bom? Fiquem aí um pouquinho com essa vista aqui do mirante do Leblon. Esse mirante aqui que tem essa vista maravilhosa aqui da orla. Eu vou dar uma pausa aqui para eu colocar o protetor de vento, pessoal, que eu acho que com esse vento todo vocês não vão me ouvir bem. Bom, pessoal, já coloquei aqui o protetor de vento, acho que agora vocês vão me ouvir melhor. Essa é a orla toda aqui do Leblon. Vocês podem ver que o tempo está bem fechado, né? Lá na frente, lá no finalzinho a gente já tem Ipanema e Arpoador, e é esse caminho que a gente vai fazer aqui com vocês. Eu vou seguindo aqui agora, saindo aqui do Mirante do Leblon e seguindo com vocês aqui o nosso caminho de retorno aqui pra gente andar aqui pela orla. O sol tá querendo sair agora, querendo dar as caras dele. Aqui tá em obras essa parte aqui do mirante. Acho que estão construindo um novo quiosque aqui, um novo barzinho. Essa parte aqui é muito gostosa de você ficar no final de tarde, você vê como tá a praia. Geralmente no calor fica um vento gostoso ali, então é bom de aproveitar. Que agora são 14 horas e 46 minutos e nós vamos seguir aqui. Dá pra ver aqui, ó, como tá bem vazia a praia. Pessoal, aos poucos algumas pessoas chegando, porque o sol tá querendo sair. Mas, no geral, foi uma manhã de bastante chuva aqui. Mas, como eu falei, tá quente. Independente da chuva, tá bem quente. E dá pra curtir, sim, dá pra andar. Eu trouxe até o guarda-chuva aqui de stand-by. Se eu precisar, vou utilizar. Mas acho que agora a chuva passou mesmo, o sol já tá até querendo dar as caras dele aí. Não acho que vai chover mais. Eu espero pelo menos que não chova. O objetivo é fazer essa caminhada toda sem maiores condições extremas climáticas aqui. Aqui a gente está passando na ciclovia, mas ela é para pedestres e a galera da bike. O pessoal da bike às vezes passa aqui a toda, como se a ciclovia só pertencesse a eles, mas você pode andar aqui tranquilamente. É dividido para ambos. Aí aqui quando a gente chega no calçadão, aí a gente já tem a divisão da calçada e da ciclovia. Você pode andar na ciclovia se quiser, mas eu indico andar no calçadão para você não ter maiores questões. Aqui o canal. O canal hoje está bem limpinho. O mar ali tá forte, então tá entrando aqui bastante no canal. Vou ali dar uma filmadinha para vocês, para mostrar ali o mar no canal, ventando bastante. Eu vou mostrar aqui como tá o mar. A galera do surf tá toda aqui hoje, aproveitando para
para tentar pegar uma onda aqui no mar agitado. A madrugada foi de muito vento, gente. Eu tava acordado e ventou bastante. Aí deixou o mar agitado, mas agora tá mais tranquilo do que anteriormente. Aqui, ó, a extensão do canal e a galera do surf ali na frente. Eu não vou me arriscar aí naquela ponta ali, que eu não quero tomar um banho, mas dá pra vocês terem uma ideia ali. A galera que gosta de surfar tá ali pegando as ondas. Deixa eu filmar melhor aqui o canal pra vocês verem. E aqui toda a extensão da orla do Leblon. Essa praia bonita e agitada, que hoje está vazia. Um pleno sábado de verão aqui no Rio de Janeiro e a praia do Leblon vazia. Isso é fora do comum, bem fora do comum. Até aqui a partezinha dos exercícios, a galera que gosta de fazer exercício, gosta de ficar aqui nessa pracinha, até isso está vazio. Vamos seguindo então aqui. Eu vou dar uma paradinha ali no posto 12 ali, que eu estou apertado. É número 1, tá, gente? Não é apertado de número 2, não. E aí vou ali utilizar. Bom, talvez eu consiga fazer uma tomada do banheiro ali com o telefone para mostrar para vocês quando eu já estiver dentro do banheiro. Se essas meninas deixam filmar a parte externa ali do banheiro. E é bom que eu já mostro para vocês como é o banheiro da orla. Esses banheiros são muito limpinhos, são bem organizados. É pago, né? R$3,50, se eu não me engano. Mas eles são bem cuidadinhos. Vamos ver se está funcionando. E vou utilizar ali e mostrar para vocês como é internamente, tá? Para vocês verem. Olha a praia como tá um deserto, em pleno sábado. Em pleno sábado, mas enfim, levar vocês nessa caminhada comigo até aquela pedrinha lá no fundo. A pedra do Arpoador. E depois ainda vou andar até Copacabana filmando, mas isso vai ficar para outro vídeo, porque eu acho que talvez fique muito longo um vídeo da orla inteira. Então eu divido em 2 partes. Essa provavelmente sai amanhã, domingo, para vocês. Aí eu não sei como tá o domingo aqui, mas eu vou passar por aqui também para ver se eu consigo mostrar uma praia cheia. Esse calçadão vibrante aqui, bombando para vocês. Porque por enquanto a gente tá nessa situação. Eu tô vendo que as pessoas estão começando a chegar. Eu desci da estação do metrô e fui até lá, que é onde fica o mirante. E fui andando e a praia tava um deserto. Agora eu já tô vendo que já tem uma galera chegando, talvez porque o sol saiu, aí eu tô vendo que já tem uma galera que tá saindo, chegando aqui para pegar uma praia, pegar esse restinho de sol. São agora 14 horas, quase 3 horas da tarde, então ainda dá tempo do pessoal, pelo menos pegar uma praia. Fala aí, amigo. Valeu, tô trabalhando, posso parar, amigão, valeu. Então é isso. Deixa eu parar aqui no posto 12, que eu vou utilizar aqui o banheiro e já volto. Bom, pessoal, esse aqui é o banheiro. Bem iluminado, tem uma piazinha ali, papelzinho. Bem limpinho, bem tranquilo, bem cuidado. Bom, pessoal, é isso. Saí aqui já do posto 12. Vamos continuar nossa caminhada aqui pelo Leblon, mostrando aí pra vocês um pouquinho. Pode ter um pouquinho de vento atrapalhando vocês, atrapalhando aqui, mas eu tô com protetor de microfone aqui, então eu espero que o áudio saia legal. Torcendo para que saia 100% esse áudio aqui, não fique um áudio esquisito para vocês por causa do vento. E vamos seguir aqui pelo calçadão. Eu tô ligeiramente atrapalhado hoje, porque eu tô tendo que segurar o microfone e a câmera ao mesmo tempo na mão. Então tá complicado porque eu tô com a mochila, eu trouxe uma mochila com guarda-chuva, um monte de coisa, e aí ao mesmo tempo o sol decidiu sair, e enfim, vamos fazendo como a gente consegue, como dá pra fazer, e tá de boa. Deixa eu só olhar aqui a posição do microfone, se ele tá no ângulo certo pro alto.
Mas acho que tá, enfim, ele vai captar de qualquer forma, ele vai captar a minha voz de qualquer forma. Eu vou deixar ele aí gravando o áudio para vocês, espero que dê certo. Se não der certo, eu utilizo o áudio da câmera mesmo, né? Mas acho que vai dar certo. No final das contas sempre dá certo. Eu enrolo e acaba dando certo no final. Estamos aqui, a galera tá começando a dar uma caminhadinha aqui no calçadão. Já falei pra vocês que choveu pra caramba nessa manhã, né? Então vamos ver como tá esse movimento aqui. A praia tá um deserto, como vocês podem ver, no geral. Mas aqui pelo calçadão a galera já começou a sair um pouco mais pra ver o sol. O céu tá limpando também. Tá dando uma limpadinha ali. Até o Morro dos Irmãos, que tava bem cheio de nuvens, já tá mais limpo agora. Então a gente vai seguindo aqui, vendo qual que vai ser. Tem um tipo de nevoeiro, mas eu acho que é um pouco dessa marola que vem do vento jogando no mar, né? Aí fica acinzentado no horizonte. Dá pra ver que tem uma névoa, vamos dizer assim, ao longo da orla, mas dá para enxergar bem tudo. Mas é muito incrível ver essa praia vazia, esse horário, num sábado. É bem estranho, para ser sincero. Mas que bom que o céu tá limpando já. Acho que quem pelo menos está aqui perto consegue ainda aproveitar um pouquinho aqui da orla e do mar. Eu pelo menos estou aproveitando, fazendo um conteúdo aqui para vocês, ao mesmo tempo aproveitando, saio de casa, caminho, vejo pessoas, vejo o movimento. É bom demais também você poder sair de casa e fazer alguma coisa. Faça sempre alguma coisa, gente. Viva seus dias o máximo que vocês puderem viver. Tem uma frase, eu estava pensando nela esses dias, ontem mesmo eu estava pensando nelas. O pessoal tava falando de só se vive uma vez. Viva porque só se vive uma vez. E eu acho, eu li na verdade o inverso dessa frase, que é totalmente inverso disso. Na verdade, a gente só morre uma vez, né? Viver, a gente vive todos os dias. Então todo dia você tem a oportunidade de viver alguma coisa legal, diferente, aproveitar o seu dia e a sua vida de uma forma diferente, porque todo dia você tem a oportunidade de viver algo, e morrer só se morre uma vez. Viver, a gente vive todos os dias enquanto tem saúde e oportunidade, enquanto a vida há esperança. Então pensei nisso, olha aí, um pensamento do dia, do nada no vídeo. Que máximo aí, ó, o Eduardo Coach dando aí lições de vida para vocês no auge dos seus 35 anos. Bom, além dessas colocações aí motivacionais, vamos seguindo aqui nessa orla. Aqui tá, ó, tem uma galerinha já aqui nas cadeirinhas, aproveitando um pouquinho. Já ligaram os chuveirinhos pro pessoal tirar a areia do corpo. Eu adoro isso aqui na orla, porque você tá saindo da praia, você não precisa andar com a garrafinha. Você pega ali o chuveirinho desse, um cano desse, consegue se limpar aí da areia e ainda aproveitar os barzinhos que ficam aqui dentro. Aí o fantasma do Hotel Marina. Só o esqueleto que fica aqui no meio do Leblon, do Hotel Marina, na praia do Leblon. Galera aí de outros estados que assiste muita novela aí sempre comenta aqui nos vídeos também sobre o Leblon e essa orla aqui, o quanto isso já apareceu em novelas, né? Deixa eu ajeitar aqui minha bolsa. Em novelas e como a galera conhece bastante disso aqui por ver aí através da TV, né? Então, vocês estão tendo a oportunidade de ter um tour aí pelo calçadão do Leblon
Não me chamo Helena, me chamo Edu, mas não deixa de ser um tour interessante para vocês também. E acho que sou mais legal que algumas Helenas. De longe, nem teriam nem metade da paciência que essas Helenas aí tiveram com as filhas. Mas enfim. Simbora. Até os que eu acho que estão vazios, cara. É um dia muito atípico mesmo. Para um sábado de verão aqui. É extremamente atípico. Tá desse jeito aqui a orla, né? Olha o desertão. Nessa ventania que teve, essas lixeiras, pelo menos lá em Copacabana, elas estavam tudo jogadas aí pelo meio da areia. As lixeiras aqui que a Colurbe, que é a empresa de limpeza aqui do estado, da prefeitura do Rio de Janeiro, né? Estado não, da prefeitura. Colocam nas praias aqui. Eles sempre fazem uma limpeza e depois colocam ao longo da madrugada e distribuem as lixeiras aí ao longo da orla para a galera poder jogar o lixo no lugar certo. E ainda assim tem uma galerona que não faz isso. E aí o vento uniu essas lixeiras aí para tudo quanto é lado. Tava tudo espalhado aí na areia hoje de manhã por causa da ventania. Mas agora o ventinho já deu uma trégua e tá tudo no seu devido lugar agora, nesse momento já. Aqui um movimentinho na praia, um movimento tímido, né? A galera já tá aí pegando suas bikezinhas, seus patinetes na ciclovia, fazendo corridinha. Mas um movimento muito tímido para um sábado, às 15h10 da tarde. Aí a extensão da praia do Leblon. Totalmente, não totalmente, mas bem desertinho, se comparado a um dia comum de verão. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de mostrar aqui pra vocês. Eu acho que eu fiz uma bike, né? Peguei uma bike e andei aqui num dia de sol, tava bem cheia a praia, mas eu não filmei assim o calçadão. Eu passei na ciclovia de bike e deu pra mostrar um pouquinho pra vocês. Mas isso aqui fica lotado de gente, as barraquinhas da galera que trabalha aqui na praia e o pessoal que vem pra praia. Um helicóptero do nada. Não sei se já são os helicópteros de passeios aqui. Passando aí no céu do Leblon. Ali na frente a gente tem o Pátio deve estar cheio. O Pátio é um quiosque que está sempre bombando aqui. Um quiosque de drinks, musiquinha ao vivo. A galera gosta bastante aqui do Pátio. Com certeza o Pátio sempre tá com a galera ali. Tem seu público cativo e a galera que vem gosta de ficar também num lugarzinho assim, um ambiente mais, sabe? Um DJzinho tocando, uma musicazinha diferente, que sempre me dá direitos autorais. Eu vou ficar falando em cima igual um louco pra música não dar direitos autorais, mas aí eu consigo filmar pra vocês como tá cheio, ó. A praia é um deserto, mas o Pátio em si, com a galera curtindo aí, tomando os drinks, a galera que faz os drinks aqui, bem cheinho. Geralmente ele enche mais no final da tarde, mas acho que como não rolou praia hoje, aí acho que a maioria da galera já tá aí, pelo menos o público cativo do Pátio já tá curtindo aí a praia no Pátio, que eu acho que Pátio. Que eu acho que bombado do Leblon. Eu faço tanto comercial do Pato aqui, parece até que eu tô sendo pago pelo Pato, mas não tô não, gente. Mas é porque é um quiosque animado mesmo. Eu não tenho essas frescuras não, assim, tipo, de não falar o nome do lugar ou falar sobre o lugar, porque, sei lá, não estão me pagando ou coisa do tipo. O objetivo do canal é justamente mostrar pra vocês as coisas legais que tem aqui na cidade. E pra mim depende desse tipo de coisa, se eu acho legal e maneiro, eu vou mostrar aqui pra vocês. E é sobre isso. Mas quem sabe um dia
Aí um dia, se eu receber pra estar ali no pátio, sei lá, mostrar pra vocês como é exatamente por dentro, aí eu falo pra vocês, gente, ó, é uma publi. Aqui é o La Carioca, também tá cheio. La Carioca parece um lugar mais voltado pra um petisquinho, um almoço. Você vê que a galera fica meio ali com um choppzinho, petiscando, talvez almoçando. Tem um barzinho aqui interessante também. Mas eu vejo que a galera geralmente fica aí com um pratão de comida. A galera que quer almoçar. Tem TV e tudo mais, não é aquela musiquinha, os remixes que ficam tocando ali no pátio. Aqui, não sei se está tendo algum evento aqui, tá todo mundo com a mesma roupa, a mesma camisa, na praia. Aqui já é o finalzinho do Leblon. A gente já tá aqui no finalzinho do Leblon, já chegando na orla de Ipanema. Ali no relógio tá marcando 26 graus. Tá bem abafado hoje, apesar desse tempo nublado, que já tá, na verdade, limpando o céu. Talvez amanhã seja aquele dia de solão e praia cheia, pelo menos. Como geralmente é, né? Como deveria, na verdade, estar sendo hoje, né? Mas o tempo não contribuiu de manhã e acho que a galera ficou com medo de vir pegar uma praia e acabar pegando uma chuva na praia. Bom pra quem tá visitando o Cristo esse horário também, porque de manhã ali tava lotado de nuvem. Se alguém foi visitar o Cristo hoje, ficou entre as nuvens. Vocês conseguem ver ali o Cristo ali na frente. Vocês veem que tá sem nuvem. Tem uma ou outra nuvenzinha ali na frente, mas no geral ele tá sem nuvens lá. Então, galera que comprou o ingresso por parte da tarde tá satisfeita. Aqui o canal tá bem entupido de areia, hein? Não tem nem água passando. Daqui a pouco a prefeitura manda as máquinas aqui pra desentupir o canal. Tá cheio de areia, né? Só o mar. Esse canal aqui vai lá pra Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí agora, ó, oficialmente pés na orla de Ipanema. Já estamos na orla de Ipanema. Aqui já é o calçadão de Ipanema. Eu acho que Ipanema sempre tem um movimento maior do que o Leblon, então acho que talvez aqui na praia de Ipanema tenha mais pessoas aproveitando agora esse solzinho que decidiu sair. Então é capaz de ter uma galera maior aqui em Ipanema, né? Ipanema é bem agitado, bem agitado. Se você gosta de agitação, você tem que vir pra praia de Ipanema. É um point bem diferente. Todas as tribos, todas as pessoas e cores numa praia só, é a praia de Ipanema. Cada posto é uma tribo diferente. É muito interessante a praia de Ipanema. Eu gosto bastante. Ah, que ventinho bom. Parece que o sol tá meio que se escondendo de novo. Ali tem umas nuvens vindo. Mas enfim. Espero que limpe pra amanhã ser um domingo gostoso de verão, de praia aqui no Rio. Foi só falar no último vídeo, eu falei inclusive sobre o sol que tava forte, né? Era quinta-feira, se eu não me engano. E tava um sol uma semana inteira, na verdade, foi de muito sol e calor. E aí hoje, que é final de semana, a chuva decide cair. Aqui que eu acho que clássico beach em Ipanema, a galera também drinkando aí já, fazendo seu drinkinho. Finalzinho de tarde. Eu queria um copo de açaí de 700 ml agora e mais nada. A gente vai já passar em frente de Genial. Não sei se eu faço uma parada e tomo um copinho de açaí, não sei. Que barulho é esse apitinho? Acho que é o patinete. Alguém largou um patinete aqui, ele tá
É ele mesmo. É, tá reclamando ali. Não sei se largaram no lugar errado. Mas enfim. Olha aqui essa vista. Os coqueirinhos. Como é que chama mesmo? Eu esqueci o termo agora, que você vista aesthetic. Da praia de Ipanema, que já é Ipanema, né? Já passamos do Leblon. Já estamos em Ipanema. Rapaz, como é o caminho? Eu peguei o metrô e desci ali na... Meu Deus do céu, cara, eu preciso tomar umas vitaminas pra mente. Eu tô parecendo a Dory do Procurando Nemo. Eu vou falar sobre um assunto e esqueço do nome das coisas. Meu Deus do céu. Desci na estação Antero de Quintal, que fica ali no Leblon, a última estação aqui do Leblon. E vim andando até o mirante do Leblon, onde eu comecei o vídeo pra vocês. E aí desci ali, fiz o vídeo ali e agora estamos caminhando aqui. Deixa eu ver aqui segundo o meu relógio. Já foram 6.000 passos. E subindo. Eu vou andar muito ainda, porque meu objetivo é seguir com vocês até o Arpoador, a Pedra do Arpoador. E aí de lá eu ainda vou andar até Copacabana. Vou fazer um videozinho também para Copacabana. Mas como eu expliquei para vocês, se ficar óbvio muito longo, aí eu divido em 2 vídeos, faço um vídeo sequencial aqui para vocês. Beleza? Eu tava falando sobre as decorações de Natal, que a cidade tá meio parada com relação a isso. Mas, para minha surpresa, ocorreu um evento interessante que eu irei registrar. Se não amanhã, talvez na segunda-feira para vocês. Eu vou filmar nesses dias, ou amanhã ou na segunda-feira. Aí deve sair lá pra quinta-feira, talvez, eu não sei, aqui no canal. Pode ser na quinta. Eu preparo e posto pra vocês. Muito interessante que tá ocorrendo no centro do Rio. Uma parada muito bonita que eu vou mostrar depois aqui pra vocês. Mas no geral eu sinto falta, como eu tava falando, até aqui na orla mesmo, que o Dinho e o Marco, que são amigos que sempre estão comentando aqui a vista aqui da praia. Dá vontade de ir ali tomar um mergulho, né? Mas essa água deve estar gelada para demais. E eles até tentaram sobre o foco realmente, geralmente no final de ano aqui no Rio, é mais pro Réveillon, essa questão do final de ano, então fica mais voltado para isso. Mas, poxa, eu sinto falta também de uma decoraçãozinha natalina, até aqui na orla mesmo. Academia. Academia gratuita e ao ar livre. Muito maneiro, essa academia aqui tá durante todo o verão aqui, disponível. Aqui os horários, eu já mostrei da outra vez para vocês aqui, mas vou mostrar de novo para quem não viu no outro vídeo. Os horários aí. É uma academia que funciona ao ar livre e vai funcionar até fevereiro. Ela tem aulas de yoga, tem os aparelhos ali para você fazer. E a vista sensacional aqui da praia. É maravilhoso você vir fazer um exercício aqui de frente para o mar. E do que eu tava falando agora, o complexo de Dory agora. Ah, sim, falando sobre as decorações de Natal. Eu sinto falta, poxa, até aqui na orla mesmo, podia ter, sei lá, uma iluminação diferente, uma coisa assim, alguma coisa que, sei lá, cara, gente, estamos no final do ano, é Natal, a cidade e tudo mais, mas o que está acontecendo pela cidade são eventos isolados, vamos dizer assim. Que empanadas, você gosta de empanadinha? As empanadas da chefe Paula Carosella aqui, Lagoapa. Tem um quiosque aqui de empanadas e tem também uma unidade em Copacabana do restaurante, que aí não é o quiosque, é uma unidade mesmo na rua. Se você estiver em Copacabana e quiser comer uma empanada assinada pela chefe Paola, lá em Copacabana também tem uma. E aí, como eu tava falando, os eventos de Natal são meio que isolados assim, aqui pela cidade. Ah, eu sinto falta de ver mais coisas, sabe? De final de ano. Mas eu sou hipócrita, talvez, porque nem árvore de Natal eu montei ainda.
Estou enrolando para tirar do alto do guarda-roupa, colocar uma árvore de Natal. Eu gosto de colocar árvore de Natal em casa. Tem uma árvore que eu utilizo há anos, a mesma, pobre coitada, toda destruída, mas a gente enfeita com as luzinhas, ela fica bonitinha de novo. Mas ainda não montei a minha. Aqui é o quiosque de picolés da Bacio de Latte, a bacia de leite. Hoje não tem uma fila tão expressiva porque a praia tá vazia também, né? Mas fica um filão ainda esse quiosque. Ó, aqui já tá começando a ficar mais agitadinho, a areia da praia tá começando a ficar mais preenchidinha de pessoas, o calçadão com mais pessoas se movimentando. E acho que o sol também fez as pessoas saírem mais também de dentro dos seus apartamentos. Aqui o céu de Ipanema, esse quiosquinho também, good vibes aqui, com um DJzinho ali tocando, ó. Um sunset aí pra vocês, Summer Electro Hits no céu de Ipanema. E a galera bebendo um drinquinho ali, ouvindo um set. Tem a galera aqui que eu acho que tá almoçando, não sei se o pessoal aqui tá almoçando, eu ficaria ali bebendo um drinquinho e ouvindo um Summer Electro Hits. Ia ser mais legal. Ó, bem mais movimentado aqui. As pessoas começaram a sair das tocas, dos hotéis para poder aproveitar o ar um pouquinho, dado as condições climáticas dessa cidade maluca, que passa a semana inteira com um sol de 40 graus na cabeça, aí chega final de semana, simplesmente decide chover e nublar o lugar inteiro ainda. Mas enfim. E tem um coco lá em cima. Já pensou? Tá cheio de água. 2 coquinhos ali, ó, no coqueiro. Isso é uma boa. Aquela galera que sobe com a coisa pra tirar coco. O coco aqui na orla do Rio de Janeiro tá R$10 um coco. Eu lembro que eu tava em... onde foi que eu tava, meu Deus? Esqueci agora. Eu paguei acho que R$5 no coco. Foi a região dos lagos onde foi. E eu fiquei pensando justamente sobre isso. R$10 um coco. R$10 na época que eu comprei. Deixa eu ver, vou ver se eu consigo achar alguém que tá vendendo coco pra eu ver quanto tá custando um coco aqui na orla. Mas o coco é sempre geladinho e docinho também. Eu tento sempre ver o lado positivo disso. Mas eu acho que cada R$10 um coco. Eu tava em São Paulo, no Ibirapuera. Acho que foi R$5 o coco lá no Parque Ibirapuera. Foi isso. Não sei de onde eu tirei a região dos lagos, mas foi Ibirapuera. Foi no Parque Ibirapuera. Deixa eu ver. Acho que ali não tem. Talvez ali na frente no que eu acho que tenha. Ou tem a galerinha que também às vezes fica com os carrinhos vendendo coco. Aí eu posso ver quanto que tá o valor. A praia. O mar tá lindo, tá com uma cor bonita demais. Mas tem muitos seres humanos na areia. Aqui a gente já tá chegando quase na altura do posto 9. Praticamente posto 9 já. O posto 9 geralmente é mais cheio. Entre o posto 9 e 8 fica a estação General Osório. Então é mais prático o pessoal que desce aqui e curtir ali. Porque o pessoal geralmente desce do metrô. Aqui o Junior. Vontade de parar aqui e tomar um açaí. Se tiverem a oportunidade, passem no quiosquinho da Genial e tomem um açaí. Vale muito a pena. O açaizinho do Genial é 10, é muito bom. Eu gosto demais. Abriu recentemente, eu vou passar e vou mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra encaixar nesse vídeo agora, mas eu vou passar lá e mostrar pra vocês que tem o... abriu é de uma rede de açaí. Lembra em outro vídeo que eu passei e falei com vocês que era o frango assado e tinha fechado e abriu um negócio de açaí? Eu esqueci o nome agora. Eu visitei lá, aí provei o açaí
É gostoso, mas tem uma textura meio de sorvete. Parece mais um sorvete sabor açaí do que o açaí em si. Mas é gostoso. E os sabores de sorvete também são bons. Mas não tem aquele saborzinho de açaí raiz, assim. Me pareceu mais um sorvete, sabe? Sabor açaí. Igual chocolate, sabor chocolate, né? Que não é mais um chocolate em si, mas é sabor chocolate. Eu tive essa impressão, pelo menos quando eu provei. Mas é saboroso também. Mas não se compara a esses, por exemplo, do Genial. Acho do Genial saborosíssimo. É muito bom. Eu esqueci agora o nome, meu Deus do céu. Mas vou pesquisar aqui e botar aqui na legenda pra vocês. Eu, quando passar lá também filme, é mais fácil. Aí eu mostro pra vocês onde é. Fica ali naquela... Quando a gente tá vindo de Copacabana aqui pra Ipanema, aquela esquina ali que divide aqui Ipanema de Copa, e fica ali. Aí dá... Como eu vou passar de qualquer forma lá, eu mostro pra vocês onde ele fica. Eu esqueci completamente agora o nome, não faço ideia agora o nome, apesar de ter ido lá. Eu esqueci completamente o nome do lugar. Mas eles vendem açaí, é tipo por peso, então você pega um potinho, coloca a quantidade que você quer de açaí, de creme de cupuaçu, de sorvete, tem vários sabores de sorvete também. E aí você coloca no pote, você pesa, eles pesam lá e depois colocam pra você o valor que deu e você paga lá seu açaí por peso. Aí é isso, eu provei lá, achei gostoso, mas não achei um açaí raiz, assim. Açaí, sabe? Com aquele saborzão de açaí, às vezes batido com banana, alguma coisa do tipo. Eu achei mais uma textura e sabor, assim, tipo um sorvete com sabor de açaí do que esses que a gente geralmente compra na rua, sabe? Não achei tão saboroso. Aqui outra entrada para a praia. Aqui já tem, como eu falei para vocês, o posto 9. Aí já tem uma galera aqui na praia. Bem mais do que tava, por exemplo, no Leblon. Mas não... Tem o senhor assobieiro, parece um passarinho. Por isso que eu acho que eu parei. Mas ainda assim, para um sábado à tarde, rapaz, isso daqui tinha que estar muito mais movimentado. Cheio, né? Vamos dizer assim. Da galera que curte, assim, que gosta da praia. Mas eu entendo que a chuva assusta mesmo. O moço parece um passarinho mesmo, muito engraçado. Galera, turista viu, o pessoal não. Ai, meu Deus. Estamos quase lá. Quase chegando na Pedra do Arpoador. A gente já tá o quê? Uns 30 minutos de vídeo. Uns 40 no geral, porque isso daqui eu já fiz a primeira parte ali mostrando ali o quiosque. Então ainda tem toda a parte ali complementar do mirante. Até complementar e mostrar para vocês aqui a parte do Arpoador. E deve dar, sei lá, uns 50 minutos de vídeo aí para vocês aproveitarem no domingo de vocês aí, enquanto eu vou estar pelas ruas filmando novamente para vocês. Agradecer sempre, gente, vocês estão sempre por aqui vendo o conteúdo, curtindo, comentando, me chamando de bonito aí nos vídeos, deixando minha autoestima lá em cima. Vocês são muito gente fina, eu gosto muito da companhia de vocês aqui. É muito bom estar fazendo esse conteúdo para vocês. Vocês que curtem aqui o Rio, que curtem essas praias, esses lugares, essas ruas por onde a gente anda, né? Então, e tá o moço assoviando. Pelo visto ele vai seguir o caçador inteiro assoviando. Agora ele subiu na bicicletinha dele e vai assoviando a bicicletinha dele até não sei onde, até o destino dele, talvez. E parou, parece que ele parou. É muito engraçado. Às vezes eu tenho comportamentos peculiares, né? Trabalhando, né?
Tá bom, sinal de que ele tá bem. Não sei se ele tá feliz, se ele tá triste, não dá pra interpretar a canção que ele tá entoando. Mas cada um sabe da sua história, da sua luta, né? Cada um tem sua luta pra travar. Seguimos aqui por este calçadão. Já está ficando mais movimentado, vamos dizer assim. Aqui a gente está em frente ao Belmonte. Deixa eu mostrar ele para vocês. Boteco Belmonte, sempre bombado esse boteco aí, cheio. O povo curte, gosta e vem para ali ficar às vezes tomando uma caipirinha, um petisquinho. Eles têm uns petiscos muito bons. Qualquer dia desse eu filmo o Belmonte para vocês ali. É que eu tô numa fase muito... Eu não vou dizer natureba, mas eu tô numa fase que eu tô cuidando um pouco mais de mim, do meu corpo, né? Então, não tenho exagerado em petiscos e bebidas. Na verdade, tenho evitado, tentando me alimentar um pouco melhor, manter meu corpo hidratado e por aí vai. Caramba, eu tava numa leva, se vocês me vissem, sei lá, de outubro do ano passado até, sei lá, fevereiro, março talvez, eu tava com o pé na jaca, assim. Um quiosque da Gol, do nada um quiosque da Gol, linhas aéreas. Cats, com patrocínio da Gol, onde tem sol tem Gol. Que diferente. Não sei, você pede um petisco e ganha milhas. Troca milhas por petiscos aqui no quiosque da Gol, já pensou? Não faço ideia se é assim. Mas enfim, legal, interessante o quiosque da Gol ali. Primeira vez que eu vejo uma companhia aérea patrocinando um quiosque. E aí eu tava eu tava sedentário, pé na jaca mesmo, me alimentando malzão, comendo muita besteira. E aí chega uma hora que isso cobre o preço, né? Tava mega sedentário, tava bem tenso assim, e aí decidi cuidar um pouco mais da saúde, me alimentar melhor, cuidar mais do meu bem-estar mesmo, me sentir melhor. E aí entrei numa onda de praticar exercícios, me alimentar melhor. Isso tem feito um bem danado para minha saúde. E aí as bebedeiras e petiscadas têm ficado para trás. Até porque eu já tinha falado para vocês, quando a gente passa dos 30, você bebe e, meu Deus do céu, o preço que esse álcool cobra no seu corpo depois é quase como uma ressaca, é quase como uma doença, assim. Derruba legal, é pior que uma gripe dessas brabas, assim. Pelo menos pra mim, né? Mas acredito que tem galera que ainda tem um fígado de aço aí. Aí eu tenho tentado prezar mais pelo meu bem-estar nesse âmbito saudável do que qualquer outra coisa, e tem sido bom. Então tenho me dedicado a isso. Mas o petisquinho é sempre bom, é gostoso. Eu não sou também esse radical não, sabe? De vez em quando dou uma petiscada com uma besteirinha, alguma coisa do tipo. Mas tenho tentado focar em não exagerar e fazer disso uma rotina, que era o que eu vinha fazendo antes, né? Eu do nada falando, né, dos meus hábitos. Enfim, vamos focar de novo aqui no interesse que é o calçadão. Aqui, ó, como a prainha aqui já tá mais cheia, a gente tá na altura do posto 8 aqui, entre o posto 8 e 9. O moço que canta tá aqui de novo. Tem alguém se exercitando ali de maneira inusitada, eu diria. Uma forma inusitada de se exercitar. Ipanema é isso, essa mistura doida aí de vibes. Pior que como eu tô com o microfone, esse assobio deve estar bem agudo pra vocês aí. Ou não, porque eu acho que o microfone capta mais, talvez,
o som da minha voz. E para minha surpresa, a câmera não desligou até agora. Estou com 15% de bateria nesse tempo que eu estou andando aqui com vocês. E de qualquer forma eu trouxe baterias extras também. Então ela acabando, a gente aqui estamos no Lost em Rio. Se você se perder no Rio, você vê nesse quiosque aqui no posto 8, que aí eu acho que você se acha. Lost em Rio. Nome peculiar. Graças a Deus ele já tá chegando aqui, perto do arpoador. Tô precisando. Começa a fazer também pro cara olhar. Pra variar, a bateria descarregou aqui. Na verdade a câmera superaqueceu, ainda tinha 15% de bateria. Mas já voltamos aqui à nossa programação normal. Continuando aqui de onde a gente estava. Estamos aqui já quase no arpoador, na altura do posto 8. Aqui a praia já tem um pouquinho mais de gente, mas ó, o sol se escondeu de novo ali nas nuvens. Mas a gente segue aqui fazendo nosso videozinho para vocês. E vamos ver lá. O arpoador deve estar tranquilão hoje. Como a praia está bem vazia, deve estar bem tranquilo. E vou mostrar lá para vocês também. E aí provavelmente esse vídeo vai se encerrar ali no arpoador e depois eu faço a continuação, que eu ainda vou gravar até Copacabana também. Mas aí eu gravo e posto em outra parte para vocês a continuação dessa caminhada aqui de sábado pela orla. Espero que vocês estejam curtindo aí a nossa caminhada de sempre. Aqui. Passou de estar um dia bom também de se pegar uma praia, né? Que o mar não tá tão sinistrão assim. Tem bastante espaço na areia, você não precisa de guarda-sol hoje, porque não tem aquele solão sinistro, então você consegue ficar tranquilo, pegando um solzinho na areia da praia, aproveitando aí sem mais problemas. Seria ótimo também se você não precisasse. Seria maravilhoso se não precisasse de guarda-sol sempre. Mas o pessoal, enfim, das barraquinhas precisa ganhar o dinheiro deles também. Alugar um guarda-sol e cadeira também conta, ajuda o pessoal aqui no verão, né? Os guarda-sol. Uma coisa curiosa é que eu moro em Copacabana, e eu tenho guarda-sol, tenho cadeira, mas frequento quase sempre a praia de Ipanema. Eu adoro Ipanema. E aí acabo alugando guarda-sol e cadeira quando estou aqui em Ipanema. Quando eu vou ali na praia de Copa mesmo, eu levo lá de casa. Mas para não trazer em metrô a cadeira e guarda-sol, eu prefiro alugar aqui quando eu vou pegar uma praia aqui em Ipanema. O pessoal que assiste os vídeos em inglês, com a legenda em inglês, eu sempre falo a palavra Ipanema, que se pronuncia Ipanema. Ipanema. Mas como eu falo rápido Ipanema, geralmente na legenda sai Panema. Panema, sem o I. Mas só para deixar vocês aí antenados, que é Ipanema. Não é nenhuma abreviação, nem nenhum estilo, jeito diferente de falar a palavra aqui no Rio, não. É só o... Como eu falo rápido Ipanema, aí parece que falo Panema, mas é Ipanema. Uma curiosidade só que eu reparei nas legendas que eu faço aqui pro canal. Que na hora que ele traduz fica Panema, sem o I. A letra I de Ipanema. Quando eu olho pro lado, você já até o Arpoador, que é uma praia muito cheia. Nessa época vocês veem que tá aqui bem tranquilo. Lá a pedra também, poucas pessoas na pedrinha do Arpoador. Vou seguir até ali com vocês, mostrar ali a vista e descansar um pouquinho até arrumar para Copacabana filmando de novo. Andamos bastante, né? Se você olhar daqui, a gente estava lá no final daquela praia, ali próximo daquele hotel, no Mirante do Leblon.
E já estamos aqui chegando no arpoador. Depois eu vou ver quantos quilômetros tem de lá até aqui, para eu deixar listado aqui para vocês verem o meu empenho em mostrar aí para vocês a orla. Foi uma boa caminhada essa agora, hein? Eu mereço sim um açaí de 700 ml. É o preço por essa caminhada. Aqui no arpoador, além da pedra do arpoador, que o pessoal vai para tirar foto, e é bem seguro você ir ali, tirar suas fotinhas. Tem o Parque Garota de Ipanema também, tem um mirante lá em cima. Eu já mostrei para vocês em outro vídeo aqui, ali o Garota de Ipanema, o mirante que tem. Dá para você tirar umas fotos, ficar ali relaxando também, vendo, sei lá, um pôr do sol ou de manhã cedo. O pessoal gosta de fazer muito exercício aqui de manhã cedo também. Caminham aqui no calçadão, caminham pela areia aqui do mar. Da praia, areia do mar, né? Areia da praia. E fazem os exercícios aí de manhã cedo. Tem bastante vida e movimento também aqui na praia. E agora que tá chegando o verão, à noite também isso vai até de madrugada. Se você, agora assim no alto aqui da estação do verão, se você vem aqui no arpoador 1h da manhã, vai ter gente aqui curtindo praia, aproveitando do mesmo jeito. Porque o calor aqui no Rio não dá trégua nem quando anoitece. E a galera aproveita para vir aqui na praia, ficar curtindo a praia à noite, também é muito legal. Vale a pena também. É uma maneira diferente de você aproveitar a praia, né? Geralmente fica alguma outra viatura aqui à noite também, mas é seguro também, tranquilo. Se você não se embrenhar em cantos escuros, essa orla é toda iluminada aqui, você consegue ficar aqui e aproveitar a praia à noite, tranquilão, na sua paz, sem se preocupar. No verão do Rio, fica bem cheio. Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo aqui à noite no verão. Vou esperar um dia desses de calor extremo e vou vir aqui à noite para mostrar para vocês como fica aqui. À noite, é bem legal pra curtir. Tá 3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo? Tá tendo jogo do Flamengo hoje. O homem falou ali 3x0 Mengão, eu nem sabia que tava tendo jogo do Flamengo hoje. Aí, aqui a gente já tá no Largo do Milô e tem uma música tocando que eu preciso falar bastante aqui em cima para não me dar direitos autorais, pessoal. Largo do Milô fica aqui, essa praça que fica aqui no arpoador, onde você consegue ter uma vista aqui da praia toda. Tá tendo alguma coisa aqui, o que seria isso? Paris, janeiro 2025. Algum tipo de exposição, Paris-Rio. Pinturas, alguma coisa, eu já mostro ali pra vocês, mas eu quero mostrar agora aqui a vista. As nuvens ali já tomando conta. Ali a gente tem o Morro dos Irmãos, cartão postal aqui de Ipanema, Leblon, a Pedra da Gávea, que fica ali atrás, aquela outra mais alta, que é a pedra mais alta aqui da Zona Sul. Tem trilha ali pra cima, já subi ali, que sacrifício que foi, meu Deus do céu. E aqui a orla toda, o arpoador, essa pracinha aqui com essas cadeirinhas de pedra. Aqui a gente tem em frente a Praia do Diabo. A Praia do Diabo que é brabíssima. Talvez por isso o nome. Eu não sei se é por isso a origem do nome Praia do Diabo, mas é a praia brava. O pessoal jogando ali squash com redinha. Lá na frente, Forte de Copacabana. A academia ali da galera que gosta de se exercitar com pesos feitos de cimento. Uma academia popular. Aqui é a pedra do arpoador. Já mostrei um pedacinho ali da pedra para vocês. E é isso. Esse é o Largo do Milô, esse é o arpoador. Um sábado de verão nublado no Rio de Janeiro, inusitado. Eu vou sentar um pouquinho no banquinho desses agora. Descansar um pouquinho que já já eu rumo para Copacabana também, fazendo vídeo para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado por acompanharem até aqui. Fiquem mais um pouquinho aí com essa vista estonteante, vamos dizer assim, deslumbrante, dessa cidade tão incrível que é o Rio de Janeiro. O policiamento ali, ó, tranquilão.
E é isso, meus amigos. Um grande beijo pra vocês, um abraço pra vocês. Obrigado por acompanhar até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo papo aqui junto com vocês. Que é próximo mesmo. Daqui eu vou filmar pra Copacabana e vocês vão ver a continuação desse vídeo em breve aí no canal também. Tá bom? Fui! Obrigado! Ah, e não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar o que vocês acharam aqui. Tá bom? Nota mental final do vídeo. Agora eu fui mesmo.